Olá a todos! Estamos então na nossa segunda edição do podcast da doutora Monicast, produto da doutora Mônica Martelete Estética Avançada, hoje com a convidada doutora Joana, psiquiatra da Clínica Santa Margarida aqui do nosso município de Frederico Westphalen. O tema que a gente vai abordar é linda por dentro e por fora, autoestima e saúde mental. Eu sou então a doutora Mônica, farmacêutica esteta, e vim com o propósito de criar esse podcast, venho evidenciar mais uma vez a importância de construir a informação, de construir o conhecimento, né? Porque a gente sabe o quanto é importante hoje, nesse mundo virtual, a gente ter uma informação com base científica, né? Com fundamentação. Então, esse propósito do podcast foi, né, justamente de construir o conhecimento e tentar levar ele para todo o público, né, para todos os segmentos, com os episódios que a gente vai trabalhando então ao longo do tempo. E hoje então um prazer receber a doutora Joana que é psiquiatra aqui na cidade de Frederico Westphalen. Ela é mestre em saúde mental e especialista em sexualidade humana. Olá, doutora Joana, tudo bem? Bem-vinda, então, aqui na clínica, bem-vinda ao podcast. Um prazer te receber. Oi, Mônica, bom dia, obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui contigo, né? Mais um espaço em que a gente tem trocas. E então a gente pode contribuir com essas duas áreas que se encontram o tempo inteiro, que é a beleza que é vista e a que é interna. Então, e as duas se impulsionam o tempo inteiro, interagem o tempo inteiro, e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Exatamente. E contando para vocês, porque aqui, né, é um bate-papo mesmo, a ideia, né, que a gente trouxe dessa temática hoje é porque nós, jogando pádel numa quadra de tênis, num clube do município, começamos a falar da importância da atividade física, que ambas, né, compartilhamos da mesma vontade, dos mesmos propósitos que o exercício ele traz hoje para a saúde, né, tanto corporal como mental. E nas nossas trocas, então, ao longo das nossas batidas, né, do pádel, foi que surgiu a ideia, então, de trazer a doutora Joana aqui para falar um pouquinho, né, dessa relação da atividade física, o que isso traz, né, de benefícios para nosso bem-estar, onde ele reflete no nosso organismo a nível saúde mental, né, a nível corpo, a nível estético, pele, né? Existe uma infinidade hoje de temas que a gente pode abordar, né, Joana, falando sobre isso. Gostaria que você contribuísse conosco, então, sobre essa relação. Verdade, pegando o gancho já com o nosso domingo esportivo, que é bem recente. É verdade. A primeira intersecção que a gente viu foi essa questão do movimento. Então, quando a Mônica atende alguém que quer ter melhorias, né, a gente estava falando da pele, que é o maior órgão do corpo. Então, se essa pessoa se movimenta, já traz isso de bagagem e a Mônica consegue contribuir melhor. Os procedimentos eles vão ter mais efeito, né? E também na minha área é a mesma situação. Então, a gente já sabe que cérebro é corpo, corpo é cérebro, a gente não separa mais. Inclusive, a gente já conseguiu mapear essa conexão músculo-cérebro, como os artigos científicos nomeiam. A gente já mapeou citocinas, que são miocinas, moléculas do músculo que ele libera, feitas para atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o cérebro. Então elas entram na corrente sanguínea, vão até o cérebro e elas têm um efeito neurotrófico, tá? Neuroprotetor para o cérebro, né? Anti-inflamatório, anti-envelhecimento, combatendo radicais livres e vários outros efeitos que a gente nem conseguiu mapear ainda. Então a gente foi feito para se movimentar. Também o aparelho locomotor, que está logo embaixo da pele, é um maior aparelho do corpo, né? A nossa face, inclusive, quantos músculos a gente tem? Eu sei que são mais de 30, são muitos na face. Músculos. A anatomia facial ela é gigantesca. Para você trabalhar só com face, você tem que saber, se você não dominar a anatomia como um todo, você abandona, né? Isso. Porque você precisa entender do movimento facial que rege, por exemplo, na estética, nossas expressões faciais, né?
o que isso representa também, né, para cada indivíduo, e fora a pele, né, como você falou, que é o nosso maior órgão hoje em extensão. Só por curiosidade, a gente tem, né, dependendo, claro, das nossas dimensões, né, para o lado e para cima, uma média assim de 1,5 a 2 metros quadrados de extensão. Fantástico esse número. É um fato. Então, esses números, eles inspiram a gente, eles mostram pra gente a importância da gente cuidar deles, né? Exatamente. A importância evolutiva da gente ter essa camada, né, protetora. E a gente começou a falar sobre isso, sobre a neurofisiologia do exercício, então a importância evolutiva do movimento. A gente lembrou de questões bem fundamentais e básicas, né, da neuroanatomia, quando a gente estuda o cérebro, que tem uma parte que é o cerebelo, que é uma parte pequena do cérebro que tem cerca de 10% do volume do cérebro inteiro, mas que tem metade, um pouco mais da metade de todos os neurônios do encéfalo estão no cerebelo, tá? Que é o lugar que comanda os movimentos, o lugar que grava os movimentos. Então, desde um esporte, quando você tem a técnica do chute, ou no nosso caso, que é um esporte de raquete, a empunhadura, o movimento inteiro do braço para cada golpe que a gente vai dar, quem faz crochê, o aprendizado da escrita, como você aprende a dirigir e começa a fazer a coisa no automático, sem pensar. Esse automático, sem pensar, quem armazena essa informação no cérebro é o cerebelo. Então, quem não se movimenta, deixa de usar a metade do cérebro. Então, a gente já começou a falar sobre isso, que quando a gente, então, vai para a hora do recreio da vida adulta, né, como a gente falou, e brinca, e escolhe um desporto, a gente está cuidando do nosso cérebro e junto do nosso corpo. A gente está tendo uma prática que é integrativa, né? A gente diz, porque ela é lúdica, ela é física, ela é emocional, ela é intelectual, porque tudo tem uma técnica, e aí a gente gosta também dessa parte, né, do movimento. Então, aí começou por aí a nossa ideia de ampliar essa conversa. E claro que a gente vai conversar com a Joana, a gente tem proximidade, uma relação, né, de integração pelo esporte, mas nunca foge dos nossas expertises, né? A mesma coisa, eu encontro um conhecido em qualquer lugar, ele não vem dizer: oi, tudo bem, como você está, como foi seu dia? Não, olha só a minha ruguinha, preciso arrumar. Eu acho que com a doutora Jana deve ser a mesma coisa. Mas eu, né, tô com ansiedade, eu preciso me identificar com o esporte para melhorar, né, a minha saúde mental. Então não adianta, não foge das nossas expertises, das nossas vivências, seja num grupo familiar, né, seja num grupo de amigos, seja na sociedade ou com uma pessoa estranha que conheça então a nossa expertise. E justamente isso foi que a gente começou a conversar, falando da estética e falando da psiquiatria, né, da saúde mental, que surgiu então essa ideia, né, da gente fazer essa troca de informação. E o quanto, né, Joana, você mais que ninguém pode nos dizer a importância que o exercício tem para a saúde mental. Vamos pensar lá na parte científica, em todos os neurotransmissores, monoaminas, né, que são liberadas, as sinapses que acontecem, né, a neuroplasticidade que envolve. Eu amo falar sobre isso, eu acho lindo, né, a gente conhecer esse universo que é tão misterioso, né, do nosso organismo, da nossa fisiologia humana, e que sim, precisa ser falado, né? Por mais que muitas pessoas estão nos assistindo, vão nos escutar, né, no Spotify, vão ficar pensando, mas eu não sei disso. Ontem mesmo eu estava falando sobre um produto natural, que é a cúrcuma, e o quanto benéfica ela é para o organismo. Conversávamos anteriormente. E eu falei rapidamente sobre alguns vieses, né, farmacológicos, terapêuticos que age a cúrcuma no meu Instagram, nos stories, e um comentário bem curioso que veio de uma seguidora minha. Ela disse: Mônica, você arrasa, que lindo te ouvir falar. Nossa, eu me emociono, né? Mas eu não entendi nada do que ela falou. Mas eu sei que o que tu tá falando é verdadeiro e tá lindo, maravilhoso. Mas eu não entendi nada, né? Porque eu comecei a falar sobre ciclooxigênio COX-2, né? Ação anti-inflamatória, fator de necrose tumoral, que quando a gente vê, a gente se empolga, mas é que a gente tem que trazer essa informação. Tem que trazer, porque isso
é fidedigno à evidência científica de pesquisas, de resultados que a gente encontra, né? Então, o ser humano não pode utilizar qualquer coisa, não pode fazer qualquer prática sem ter profissionais que possam conduzir, né? Pela ciência. Né? Isso mostra que você tem conhecimento profundo, que um resultado, ele vem de um processo que tem várias camadas e que ter esse conhecimento bem fundamentado é o ingrediente de base para o resultado. Então, a maioria das pessoas, elas às vezes têm uma expectativa mágica, né? Então, elas veem o teu trabalho, se você postar algo de uma cliente, elas vêm na hora que você faz o procedimento, que você injeta ali uma substância. Mas só existe isso porque existe toda uma pesquisa de base, farmacológica, né, biomédica, e também o conhecimento de como esse ingrediente vai agir no corpo. Em teoria, porque aí aquele corpo vai ter uma resposta individualizada, né? Isso Vamos lembrar disso, né? Que hoje não existe, eu acho que em qualquer tratamento da área da saúde, ele é personalizado, né? E a resposta, como você bem disse, ela vai ser dependente da fisiologia celular, da condição íntegra da célula, né? Para cada indivíduo. E falávamos muito isso de saúde mental e estética, que está muito interligado, né, Joana? Porque o paciente cria uma expectativa, né, não só da estética, mas também da psicologia, da nutrição, do exercício, né, da busca pela resposta, pela necessidade que ele está, né, buscando, enfim. E o que ele vai ter? Vai ter a resposta dele. É verdade, isso mesmo. Vai ser ele mesmo. É ele mesmo. É na hora em que você se encontra com você. Então, todo lugar que você vai, você acaba dando de cara com você mesmo. E aí, esse faz um link com o nosso título, que é Linda por Dentro e por Fora, ou Lindo por Dentro e por Fora, porque a beleza, o lindo, não é perfeito. Então, é harmônico, tá? E é contraditório. Então, a beleza vem justamente dessa questão da assimetria, de aspectos que a gente tem emocionais ou físicos, né, que parecem opostos e se encaixam. Então, o encaixe vem disso, né? E a atração também, né? O negativo e o positivo. E a gente vai ver isso em tudo. A gente vai ver, então, isso no esporte, vai ver isso na parte emocional, porque na nossa área da saúde mental também existe essa fuga das emoções que são desagradáveis e que culturalmente são desvalorizadas, né? A tristeza, o medo, a insegurança, a angústia, a raiva. Então, às vezes as pessoas vêm como a querer um tratamento de estética da alma, né? Querer se livrar dessas emoções. Porém, elas são fundamentais, elas são importantes, elas são nossas aliadas. Como a Mônica, né? Quando tem um paciente com dor, toda dor, ela indica uma necessidade a ser atendida no corpo. Ela é um sinal de alarme. E a gente não pode só dar um analgésico e mandar o corpo engolir o choro. A gente tem que sim aliviar a dor e ao mesmo tempo cuidar. Então elas estão sempre avisando a gente sobre os nossos processos que a gente não está se dando conta. E a dor emocional é assim também. Então esse Linda por Dentro e por Fora, a gente quer ajudar as pessoas, e também a gente está nessa jornada pessoal própria, né? De se ajudar. A não ficar assombrado pelas nossas imperfeições, porque elas fazem parte da nossa beleza, né? Então, a ideia não é construir uma perfeição nem emocional, bem resolvida, maravilhosa, princesa, né? Perfeita. Isso só gera muita frustração e muito sofrimento. Essa idealização, o outro lado da moeda é a desvalorização e a frustração. Exatamente. Ontem mesmo eu estava trabalhando em casa e eu estava... Fazia assim muitos anos que eu não fazia isso, de pegar meu computador, deitar na minha cama, trabalhar na minha cama, deitada, de pijama, né? Eu disse, meu Deus, quantos anos, porque eu tô sempre naquele automático de estar na clínica ou estar em outro lugar, e eu disse, meu Deus, eu estou aqui. Aí quando eu tava no meu momento, né? Eu disse, meu Deus, eu parei, eu estou deitada, à vontade, de pijama, banho, tomate, cheirosa,
trabalhando, pensando na minha cama. Tem coisa melhor que isso? Esse encontro, esse encontro com a gente mesmo. Com você mesmo, exatamente. E eu fiquei me analisando o contexto da minha casa, os meus filhos que estavam em casa também. Eu disse, como é bom, né? A gente parece que vai se frustrar se você não estiver no movimento, se você não estiver, né, naquela correria que era o que eu estava. Eu disse, não, vamos desacelerar, vamos ficar um pouquinho, vamos, como é que a gente diz, recrutar um pouco, ficar na retaguarda, né? O quanto é importante pra gente. Aí os amigos chamavam no WhatsApp, né? Que não para nem um segundo. E aí as meninas estão fazendo, tô aqui, não sei o quê. Mas tô com medo de me dar um tédio de estar parada, porque eu sou ligada no 12, né? Acelerado. Se daqui a pouco eu vou ficar frustrada que eu tô parada. Não, mas não vou. Deixa eu aproveitar esse momento, a gente precisa, né? Exatamente. Precisa nos reconectar com o nosso eu. Né? E o quanto isso é importante, começar a analisar, nossa, eu exagerei nisso, eu preciso melhorar naquilo, né? E isso nos torna bastante reflexivos. Exato. E pegando o gancho com o que você está falando, porque tudo a gente consegue fazer intersecções, né? Então essa necessidade da pausa. Antes de começar a gravar, a gente falou sobre clientes que às vezes querem emendar um procedimento estético no outro. E a Mônica dizendo que esse é a profissão dela, cuidar de pessoas, fazer tratamentos, mas que esse não é o primeiro plano, que ela muitas vezes tem que falar para o cliente que precisa ter pausas. Precisa ter pausas. Né? Que o corpo ele precisa se recuperar um tempo entre um ciclo de tratamento e outro. E da mesma forma que um esportista ou alguém que gosta muito de musculação, se não consegue fazer as pausas, entra no overtraining, no excesso de exercício, e vai ter perda, vai perder massa muscular ou vai lesionar. Né? Então acaba causando um dano, um excesso de estímulo, seja ele qual for, e também então cerebral, né? Se eu tô cansada, tô mais irritada, tô mais triste e eu falo para mim mesma, eu preciso me motivar, eu preciso me energizar e eu não consigo validar, dizer, nossa, se eu tô cansada, irritada, é porque a vida deve estar cansativa. Né? Deve ser porque eu preciso descansar. Os sinais, né, que a gente finge que não vê. Exato, é isso, que a gente não gosta de se deparar com esse lado nosso, que tem limites, que não consegue estar produzindo, entregando resultados, labore o tempo inteiro, que precisa dormir, descansar, precisa se recolher, precisa ficar em silêncio. É uma necessidade que às vezes a gente não sabe atender. Exato. Porque a gente não se sente existindo, às vezes, de pijama e pantufa, descabelada, descansando, sem interagir com ninguém. É como se aquele momento não existiu. Hoje eu estou montada numa persona, né? Isso. Especial, porque eu me preparei para vocês. Né? Isso também é importante, né? Mas é tão bom estar com pijaminha em casa, né? Curtindo um sofazinho, assistindo Netflix, enfim, que seja o que for, né? Ou não fazendo nada, porque o fazer nada também é bom. Também faz sinapses, né, Joana? Ou não? Faz, sim, porque é no repouso que a gente produz as proteínas e todos os elementos que a gente vai usar no dia seguinte. É no repouso, inclusive, a própria meditação, por exemplo, que é um estado de repouso que você está acordada, é quando você reabastece o teu cérebro, é como recarregar o cérebro, botar ele na tomada, tá? Então também tem vários estudos de neurociência que mostram que quando a gente consegue ter momentos contemplativos no nosso dia, porque meditação clássica, a forma como você acessa é, por exemplo, prestar atenção na própria respiração. Então é o que? É um encontro com você mesmo, né? Para você aquietar a tua mente, então colocar o teu foco numa coisa só. Mas se você tem acesso à natureza e se pega contemplando uma árvore, uma fruta, uma paisagem, né? Ou se você está comendo uma maçã em casa e começa a olhar para a fruta, para a textura, para o sabor, né? Se está muito doce, se está verde, então você está meditativo, você está conseguindo aquietar a tua mente. E esse estado te reabastece. Você sai desses minutos mais fortalecido, mais motivado. Então essa pausa ela gera energia e ativação mesmo. E gera neuroplasticidade também, né? Que é essa troca aí, né? Quando a gente fala em plasticidade, né, eu sempre lembro de uma coisa elástica. Então, em um elástico, ele tem uma força mesmo, né, exigindo dele que ele se estique, e ele precisa também perder essa tensão
para ele recuperar as propriedades físicas dele. Porque se a gente o tempo inteiro está puxando, aumentando, exigindo, uma hora, como todo elástico, ele perde essa plasticidade, essa característica. Então é assim com a pele, então aí a gente consegue fazer vários links, né? Hoje em dia todo mundo, por exemplo, fala em colágeno, que é uma proteína. Uma proteína de sustentação. Isso, e quando você ingere uma proteína, então, né, essa proteína vai ser digerida em aminoácidos, vai abastecer os colágenos da pele, da articulação. Músculo só se ganha comendo proteína, são os mesmos aminoácidos, que em combinações diferentes formam partes diferentes do nosso corpo. No cérebro, os neurotransmissores, muitos deles são proteínas também. Então tudo está integrado, né? O ser humano que é muito concreto, muito visual, a gente fica separando como se fossem coisas diferentes, mas do ponto de vista microscópico, molecular, a gente vê que tem a mesma essência. A mesma essência. A mesma essência. Porque para formar uma célula precisa de proteína. Isso um DNA, mesmo. né? Vamos lá para a biologia. Um DNA, vai vir um copiador, né? Um RNA mensageiro, vai dar uma espiadinha no código genético e precisa dos aminoácidos para formar proteína. Né? E é o que nos dá a base hoje, né? São proteínas, neurotransmissores são proteínas, entre outras estruturas celulares, né? E pensando nisso, o quão a gente consegue, né, contribuir para uma longevidade cerebral, vamos pensar assim. Isso mesmo. E essa comunicação que a gente tem entre todo o nosso organismo e o cérebro, né, não é só a longevidade das células neurais, mas o que isso impacta também na minha autoestima a nível pele, que também são células vivas, né? É um outro órgão do nosso organismo, né? E o quanto isso vai impactar também o meu cérebro, minha saúde mental, com essa relação com a autoestima, né? Não tem como não, é um conjunto. Perfeito, né? isso mesmo. Aumenta a longevidade cerebral, tu aumenta também a tua longevidade celular do teu tecido cutâneo, que é onde a gente enxerga, que é só o que a gente enxerga, é isso, né? É esse escudo protetor aí, vamos dizer assim, esse órgão que nos reveste. E aí toda vez que a gente vê um resultado bonito, seja aqui na Clínica da Mônica, seja uma pessoa que tá, né, como todo mundo sonha, bem resolvida, né, com uma beleza emocional, a gente fala que é uma pirâmide, essa é a pontinha da pirâmide, tá? É como, né, a ponta do iceberg, que é o que aparece. Então, e aí tem várias camadas que vêm antes, que dão base, que são maiores, se a gente lembrar de uma figura de pirâmide, que é se você está dormindo, o que você está comendo, se você se movimenta ou se você está parado. Então, toda essa base vai dar sustentação para o que a gente enxerga, né, no final dos processos. Então, também é esse recado central que a gente quer passar para a gente mesmo. Pra gente mesmo. A gente adora se escutar, né? Isso, a gente precisa. Você como psiquiatra, o tempo inteiro você está falando, você está se ouvindo. Eu como professora, também. Né? Eu aprendo comigo mesmo, com as minhas falas, com as trocas, sempre, né? Mas a gente fala também o que a gente gosta de ouvir. Isso mesmo. Né? E também porque a gente está sempre em construção, a gente está aprendendo. Sempre aprendendo. E é aprendizado por repetição. Então, a gente, né, com a companhia dos ouvintes, a gente aqui, podendo falar de novo sobre os assuntos que a gente gosta, a gente vai internalizando, a gente consegue pôr em prática, de forma cada vez melhor. Lembrando que a gente nunca está pronto, nunca chega aquele dia em que, nossa, agora eu estou 100%, agora eu estou na minha perfeição, agora já aprendi tudo, né? Isso é uma soberba, né? Na verdade, a gente tem o jargão do só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Somos eternos aprendizes. Exato, né? buraco mais embaixo. Seja a titulação que tu tens, não adianta, no final somos seres humanos. Isso mesmo. Imperfeitos, totalmente imperfeitos, né? E num processo de conhecimento, de construção, de melhoria, né? Somos melhores hoje do que ontem, né? Sempre, isso, né? Mas precisamos sempre estar buscando isso. Então, eu acho que a ideia, né, dessa conversa tão agradável para mim, para nós, é isso, né? Trazer deixar sempre uma mensagem, né, de sensibilização
para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para quem está conosco, quem quer estar conosco, né? Que uma pergunta da produção. Ok, maravilha. Como na prática vocês duas, eu gostaria que vocês falassem para quem está assistindo, como na prática vocês duas cuidam para estar bonitas por dentro e por fora? Perfeito. Acho que é importante Bom. falar. Depois eu posso cortar a minha pergunta ou podemos deixar? Não, mas tá ótima. eu acho que realmente... vale essa essa entrada. Sim, a questão do mundo interno, que eu acho que vai fazer intersecções com o mundo externo nosso, né? Então, o estar bonita não é sempre igual, então nós oscilamos, todo mundo é uma onda, e aí tem dia que na nossa saúde mental a gente está com mais paciência, mais disposição, a gente está mais dinâmica, a gente consegue resolver mais problemas. Outro dia que a gente está no modo sobrevivência, em modo econômico de bateria. Econômico. Existindo, fazendo o mínimo com muito esforço. Verdade. Né? E ninguém está percebendo, porque a gente tem filtros, né? Então a gente tem que filtrar no exercício da profissão e até nas relações sociais mesmo, mas é bom a gente saber que a gente vai ter que reduzir o ritmo, até cortar alguns compromissos que a gente fica se impondo para manter a nossa integridade. E aí isso é estar bonito por dentro, é estar harmônico. E também a beleza, ela tem relação com a satisfação. E o que é estar satisfeito, né? O que é ter autoestima e estar satisfeito? É realmente eu conseguir me amar, quando eu não entrego 100%, nem 80%. O meu melhor hoje foi 50% do que eu poderia fazer. E tudo bem, eu existi, foi um dia que valeu a pena, foi um dia em que eu consegui viver situações interessantes, né? Eu contribuí com as pessoas. Então isso é bonito, isso é lindo. E isso... tem que nutrir a minha autoestima também e é bom que gere satisfação, né? E aí a gente fala que são os opostos que vão trazendo essa beleza, né? A satisfação, a autoestima, ela anda junto com a autocrítica. Então, o dia inteiro a gente faz esses movimentos até sem perceber, de se avaliar, de ver, puxa vida, eu podia ter feito diferente, eu não devia ter dito aquilo, ou eu devia ter dito aquilo outro, né? E eu devia ter feito aquilo. Quando a gente reavalia a nossa escolha na agenda, o que a gente fez, o que a gente não fez. Então, no dia a dia, esse processo de ficar bonito por dentro vem de lembrar que é um processo dinâmico, de forças opostas, que estão sempre acontecendo, e que então é como surfar, é como estar no mar, cheio de ondas, né? Pode te derrubar, te machucar, você pode conseguir subir, sentir ventinho no rosto e ficar bem bonito, em seguida cair de novo. E faz parte do processo. É um processo. É um processo. E a gente não tem como fugir do que é, né? Uhum. Eu penso, só tentar equilibrar, não quer dizer que a gente vai conseguir. Exato. Como você mesmo falaste, né? Vai ter momentos de quedas e... O equilíbrio é dinâmico, ele não é estático. Exato. Né? A gente equilibra sempre com uma tendência a desequilibrar e a cair, caiu, levanta. E sendo bem concreta, tentando ser mais útil assim para a pergunta, quem está bonita por dentro tem pessoas cuidando. Né? Então eu tenho quem me cuida, eu tenho a minha psicoterapeuta, quando eu preciso eu tenho minhas psiquiatras preferidas e meus psiquiatras preferidos, né? E outros colegas de outras especialidades. Então, né, a minha biomédica preferida eu tenho educadores físicos que me cuidam, nutricionistas. Então uma boa amiga também me cuida, né? Meus pais, família. Então a gente vai se nutrindo, a gente vai se abastecendo de todas essas pessoas, né, que nos cercam, e que a gente vai fazendo essa curadoria. A gente vai tentando dedicar mais tempo e energia para quem a gente percebe que vai dando essas trocas. E como é bom, né? Uhum, Conseguir exatamente. de cada um destes uma parte boa desse processo, né? E tenho certeza que você recebe, mas você também entrega para o outro. É uma troca, né? Isso aí. A tua parte. E o quanto isso tem que ser, a gente não é nada sozinho, né? Então mesmo. Eu acho que isso é muito válido, a gente estar nessa busca constante, né? E nos sensibilizarmos a essa busca, nos conhecer, né? Porque a gente tem que conhecer do que a gente quer e do que a gente não quer também, isso né? mesmo. Porque eu acho que isso nos rege nas nossas escolhas ali na frente, nas nossas ações,
né, no todo, e isso vai nos tornar, né, lindos, né, Isso. por dentro e por fora. Ai, um prazer estar aqui contigo, Joana. Prazer. Maravilhoso sempre, né? Conversar, falar. A gente gosta de falar bastante, vocês já devem ter percebido. Vamos ter outras oportunidades, né? De estarmos aqui trocando informações, né? Conforme a gente vai criando aí os nossos próximos episódios. Não sei se você quer deixar alguma mensagem para os nossos internautas, para os nossos companheiros dessa jornada de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou, porque a gente está adorando esse momento. Então, a gente espera ter contribuído com qualidade de vida, ajudar vocês a pensar esses conceitos de beleza, de perfeição, de autoestima, de satisfação, de bem-estar e mal-estar, né? De dor e encantamento. Então, a ideia é isso, é realmente movimentar as mentes, ajudar vocês a saber que também, movimentando a mente, movimenta o corpo, que tudo está integrado. Tudo E é isso. está interligado. Maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez, Joana. Uma honra estar contigo nesse momento. Agradeço, então, a companhia de todos vocês. Na sequência, a gente vai estar comunicando os próximos episódios. Acompanhem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, que a gente vai estar compartilhando com vocês muito conteúdo legal aqui nesse podcast que foi criado especialmente para vocês. Um abraço. Até mais. Até mais.